Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e eu estou aqui para poder fazer um vlog de leitura do It, a Coisa, do Stephen King. Quando eu vi que a editora Suma estava fazendo essa meta de ler o It em um mês, do dia 7 de agosto ao dia 7 de setembro, eu pensei, é agora, Brasil. Porque eu já tinha lido 2 capítulos em maio, se eu não me engano. Porém, eu não consegui me organizar e fazer uma meta diária para poder ir lendo durante, esse tempo todo. E por isso eu acabei enrolando para voltar à leitura, por mais que eu estivesse curtindo bastante o livro. Por isso, essa leitura conjunta chegou numa hora perfeita. E eu vou deixar o link do post da Suma lá do Instagram aqui na descrição, beleza? Eu vou comentar nesse vlog o que eu tô achando de cada parte do livro com spoilers. Então, se você não leu e não gosta de spoilers, fecha o vídeo, depois que você ler, você volta e comenta pra mim o que você achou do livro e do vídeo. Mas calma, que se você não leu o livro e quiser saber o que eu achei, eu vou fazer uma resenha comparando o livro e os filmes assim que eu terminar de ler. Então, fique de olho que vai sair uma resenha e ela vai ser sem spoilers. Agora, se você já leu ou não se importa com spoilers, pode continuar o vídeo. Mas enfim, a questão é que eu já tô começando esse vídeo atrasada, porque esse livro é dividido em 5 partes. E a minha intenção era falar sobre o que eu tô achando de cada parte, de acordo eu fosse lendo o livro. Mas eu já estou na 4ª parte do livro. Porém, ainda assim, eu vim gravar esse vlog porque eu queria falar sobre como está sendo a minha experiência durante a leitura, ainda mais porque esse é meu primeiro livro do King. E essa leitura está sendo uma grande surpresa. Porque, mesmo a escrita do King sendo mais detalhada, a leitura está sendo super fluida e gostosa, e eu estou curtindo bastante. Então, é importante não levar tanto em consideração a opinião alheia. Afinal, eu sempre ouvi falar que a escrita do King era chata e cansativa, mas eu não estou achando isso. E é por isso que é importante a gente tirar nossas próprias conclusões. Mas chega de enrolação, vamos ao que eu estou achando do livro. Como eu disse pra vocês, o It é dividido em 5 partes. Eu vou comentar primeiramente sobre as 3 primeiras, que eu já terminei. Depois eu venho comentar quando eu finalizar a 4ª e, por último, a 5ª. A primeira parte tem 3 capítulos. E eu já tinha lido os 2 primeiros, então só faltava um. Só que o que faltava era o maior de todos. Então, acabou dando uma leiturinha boa aí nessa primeira semana, assim, da meta da leitura conjunta. O primeiro capítulo, a gente já começa com aquela cena clássica do garotinho correndo na rua com um barquinho de papel na água e ele com a capa de chuva amarela, que é o George, que é o irmão mais novo do Bill, que é tipo o líder do clube dos otários. Então, o primeiro capítulo já é essa cena, a gente já vê a morte do irmão dele, então já começa assim, já começa um livro sinistro. E esse capítulo se passa em 1957. Aí, o segundo capítulo já pula para 1984 e a gente vai acompanhar o Adrian Mello depois do festival. Porque, assim, o Adrian é um cara que ele nem é de Derry, ele tá lá em Derry porque ele tá escrevendo um livro, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ele é gay, só que Derry é um lugar muito sinistro e as pessoas são muito homofóbicas. Principalmente esse grupinho aí de caras, tem 3 caras, e eles são extremamente homofóbicos. E acaba que depois desse festival, o Adrian e o namorado dele acabam arrumando uma treta aí com esses caras, os caras querem se vingar dele. E aí que depois, quando eles estão lá andando de boa na rua, os caras vão atrás deles e, fora batendo no namorado dele, bate muito nesse cara e joga ele da ponte. E ele não morre, mas fica ali bem machucado. Porém, ele não morreu com os caras jogando ele. Mas adivinha quem tava lá embaixo? O It, o palhaço, a coisa. Inclusive, esse capítulo também é bastante chocante, essa cena dos caras lá batendo nele e tal. É bem agoniante. E o autor, ele não tenta mascarar muito as coisas, sabe? Eles falam, ah, seu viado, não sei o que, não sei o que, xinga bastante, porque a gente sabe que se hoje em dia existe grande homofobia, imagina em 1984, não é mesmo? Aí vamos para o capítulo 3, que se passa em 1985, um ano depois do capítulo 2, e nele a gente vai acompanhar o Mike ligando para os 6 otários, né? Porque o Clube dos Otários tem 7 pessoas. Então, o Mike, que é um deles, vai ligar para os outros 6. Deu pra entender, né? Então, esse terceiro capítulo é dividido em 6 partes.
Isso é uma coisa importante falar, porque os capítulos do King são muito longos e cada capítulo é dividido em várias partezinhas. Então, se eu falar assim, aí teve o capítulo de fulano de cicrano, é porque eu tô confundindo, tá? É uma partezinha, porque os capítulos são bem longos e eu acabo confundindo a parte com o capítulo. Mas enfim, vocês entenderam. Nesse capítulo a gente vai acompanhar os 6 já adultos e vai saber o que tá acontecendo com a vida deles agora, né? No recente, né, da história. E o primeiro é pelo ponto de vista do Stanley e Uris. Posso estar falando o nome deles errado, tá, gente? Então, ignore. Muito provável eu vou estar falando errado. A gente vê que ele se tornou um dono de uma empresa de contabilidade, alguma coisa nesse sentido. E ele se casou com uma mulher chamada Patrícia. E ele tem uma vida bastante confortável, assim, classe média alta, sabe? Então ele tá vivendo a vida dele lá de boas. Quando o Mike liga pra ele, e ele fica bastante transtornado. E a questão é que a gente vai se apegando ao Stan durante o capítulo dele, sabe? A gente vê que ele é uma pessoa muito bacana, é um marido muito gentil, muito amoroso, né? Então você acaba se apegando bastante a ele. E no final do capítulo a gente vê que ele fica tão transtornado que ele decide cometer suicídio e ele corta os pulsos. E é basicamente isso. Aí você fica, quê? Tipo, 3 capítulos, 3 mortes diferentes, sabe? Então eu fiquei muito chocada porque durante a gente tá lendo ali a primeira parte do Stan, a gente já vai se apegando ao personagem. Então eu já fiquei triste aí. Eu não sabia que um deles morria. Então, mesmo que eu já tenha visto a parte 1 do It, eu não lembrava, sabe? Não sei nem se passa isso, acho que só vai ter na parte 2. Enfim, né? Já estou viajando na maionese. Aí a segunda parte é pelo ponto de vista do Richard Tozer. O Rich, ele tem a fama de ser tipo um apresentador que entrevista as pessoas, sabe? E ele tem essa fama de fazer várias vozes que são muito engraçadas, as pessoas adoram ele. Eles falam lá o nome da profissão dele, mas eu não me lembro no momento. Então a gente vê que ele também tem uma vida bastante confortável ali e tal, então, né? Ele recebe a ligação, fica morrendo de medo, mas mesmo assim ele vai pra Derry. Uma coisa que a gente já percebe desde o início é que todos eles não lembram de Derry. Eles não lembram da promessa, não lembram de nada. Mas quando o Mike liga pra eles, meio que, tipo, eles começam a se lembrar de tudo, sabe? Como se, tipo, tivesse adormecido e tivesse acordando as memórias, as lembranças. É muito doido. Mas enfim. A terceira parte é pelo ponto de vista do Ben Haskell, que eu já vou adiantando que é o meu favorito do Clube dos Otários. Ele é muito fofinho. E a gente vê que ele se tornou um homem bastante rico e influente, porque ele se tornou um arquiteto muito famoso e muito requisitado ali. Então ele tá muito bem de vida. Ele recebe a ligação, tô repetindo isso, mas já ficou óbvio, né? Ele também recebe a ligação, fica na bad, mas também decide que vai voltar pra Derry. A quarta parte é pelo ponto de vista do Ed Capsbrack. Não sei falar o nome dele, é muito difícil. Mas enfim, a gente vê que ele é meio que hipocondríaco, né? Ele continua sendo assim. Ele tem muitos remédios, ele toma um monte de remédio o tempo todo. Enfim, é um pouco agoniante. Mas a gente vê, pelo menos pra quem já viu o filme sabe que ele é assim desde criança, né? Por causa da mãe dele. Mas enfim, a gente vê que ele também casou, né? Porque o Rich e o Ben não casou. Então por isso que eu não comentei sobre isso. A gente vê que o Ed também se casou com a mulher dele, que é a Mira. Acho que é assim que fala, Mira, alguma coisa assim. E a mulher dele, ela é bem gorda. E ela cuida bastante dele também. E a gente vê que ele meio que se casou com uma mulher muito parecida com a mãe dele. Porque a gente vê que a mãe dele também é bastante gorda. E ela também era extremamente, assim, sufocantemente, assim, não sei explicar, super protetora. E a mulher dele também é parecida nesse sentido. Mas ele também recebe a ligação e decide que vai voltar pra Derry. Ah, e uma coisa muito importante que eu já tava esquecendo de falar é que ele é dono de uma empresa de limousines. Então ele trabalha com uns famosos, tipo Al Pacino, tipo nesse naipe, entendeu? A quinta parte é pelo ponto de vista da Beverly Hogan. E a gente vê que ela se tornou uma estilista bastante famosa e que ela também tá casada com o Tom. E assim, quando eu li essa parte dela, eu achei que ela trabalhava para um estilista. Mas na verdade, quando eu li mais pra frente, eu vi que ela é uma estilista bastante famosa. Eu fiquei um pouco confusa, não tinha entendido muito bem. Essa parte dela me deixou bastante agoniada também, porque a gente vê que ela tá dentro de um relacionamento super abusivo. O marido dela é bastante agressivo, ele literalmente bate nela. Não só xinga, como bate, é bastante
é um babaca completo, mas ela continua com ele, por mais que as pessoas em volta dela estejam vendo que, né, tem alguma coisa de errada ali. Mas enfim, porém ela recebe a ligação e ela tá determinada a voltar a Derry. Obviamente que o marido dela não vai deixar ela ir facilmente. Acontece toda uma treta. Ela apanha, porém bate também, pelo menos. E ela acaba saindo fugida de casa pra poder ir pra Derry. Então, ela também vai, mas não antes de levar umas boas porradas do próprio marido. Então, essa parte da Beverly me deixou bastante agoniada também. E por fim, a sexta parte é pelo ponto de vista do Bill Denbrough. E a gente vê que ele se tornou um escritor super famoso de livros de terror, né? Bastante parecido com o próprio caso do Stephen King. E ele se casou com uma atriz super famosa de Hollywood, que é a Audra. E assim, a Audra, inclusive, é bastante parecida fisicamente com a Beverly. Mas enfim. Mas enfim, já estão juntos há muitos anos. E ele também tem uma vida bastante confortável, né? Bastante mesmo. Ele tá ali junto com o Ben, entre os mais ricos dos clubes dos otários. Então, enfim, ele recebe a ligação, decide que também vai voltar pra Derry. E é isso aí. Inclusive, já esqueci de falar, a partir do momento que ele recebe a ligação, ele volta a gaguejar, porque a gente vai saber, né, que o Bill era gago quando era criança, mas ele acaba, né, trabalhando isso, e quando ele ficou adulto, não gaguejava mais, sabe? Já fazia anos, mais de 20 anos, se não me engano, ele fala que ele não gaguejava, mas depois da ligação, não só as lembranças voltam, como o medo volta, como a gagueira dele também. Então, eu achei isso bastante interessante. E finalizando essa primeira parte do livro, a gente vai ter o primeiro interlúdio. E aí a gente descobre que os interlúdios são narrados pelo Mike. Por isso que ele não estava no meio da narrativa dos capítulos. Porque os interlúdios são tirados tipo de um livro, que na verdade é um manuscrito que ele está escrevendo sobre a cidade de Derry. Ele está meio que mascarando que está escrevendo esse livro, mas na verdade ele está meio que fazendo uma pesquisa sobre aquele lugar para descobrir o porquê da coisa, o que é a coisa e porque ela sempre volta entre 25 e 27 anos. Porque esse ciclo continua acontecendo, o que provoca, como, né, fazer para destruir ele. E nesse interlúdio a gente descobre que o Mike se tornou esse bibliotecário, que ele ficou em Derry. Ele foi o único do Clube dos Otários que ficou em Derry. Ele meio que tomou para si a responsabilidade de ficar de olho, porque se a coisa voltasse, ele teria que, né, comunicar todo mundo, ligar para todo mundo e lembrar da promessa que eles tinham feito. Então, ele tá percebendo que talvez a coisa tenha voltado e que talvez ele tenha que ligar. Então vamos para a segunda parte do livro, que se passa em junho de 1958, que é quando os garotos do Clube dos Otários vão se conhecer e também vão ter o seu primeiro encontro com a coisa. O primeiro capítulo da parte 2 é o capítulo 4, e nele a gente vai acompanhar o Ben Haskell, que tá voltando pra Derry, começa a lembrar da infância dele. E a gente vê que ele era um garoto bastante solitário, porque ele é gordo, e as pessoas ficam zombando dele, sabe? Bullying na escola, dos babacas, principalmente do Henry Bowers, eu acho que é assim que fala, que vamos saber que é um personagem bastante importante nessa história. O menininho atentado, Deus me free. Então o Henry tem muita raiva do Ben, porque ele pediu pro Ben as respostas da prova, pediu não, mandou, e o Ben não deu, e ele se ferrou por causa disso, então ele pegou um ranço enorme pelo Ben. Fora ele não ter amigos, ser bastante solitário, ele gosta muito de ficar na biblioteca, porque ele gosta muito de ler, e assim, gente, o Ben é a coisa mais fofinha, dá vontade de pegar ele e pôr num potinho. Tanto que, como eu disse, ele é meu favorito do Clube dos Otários. Desde quando eu li ele a primeira vez, eu fiquei apaixonada por esse personagem. Se eu não me engano, desde o filme eu já tinha gostado dele. Mas assim, lendo no livro, sério, meu personagem favorito. Eu adoro esse personagem. Adoro. Então, enfim. E a gente vê que ele tem uma queda pela Beverly, que é da sala dele e tudo mais. Mas ela meio que nem fala com ele direito, mas ele fica apaixonado por ela, né? Porque, né? Primeiro amor. E é muito fofinho, gente. Sério. O Ben é muito fofo. A gente também vai ver que ele vai encontrar coisa que pra ele vai aparecer como um palhaço barra uma múmia. E, enfim. Aí quando ele tá fugindo do Henry, porque o Henry tá querendo quebrar ele no pau porque tá com raiva dele, por ele não ter passado as respostas, ele acaba, né, se escondendo depois de levar um pau. Ah, acontece um monte de coisa. E ele acaba se escondendo lá e conhecendo os meninos. Nesse dia,
lá perto do Barrens, ele conhece o Bill e o Ed. Aí o capítulo 5 é narrado pelo ponto de vista do Bill, que também tá voltando pra Derry e começa a lembrar da infância dele. A coisa mais marcante do Bill é que ele tem uma bicicleta, que é a Silver, que ela é muito grande, muito alta pra ele, porque ele ainda só tem 11 anos, né? Então todo mundo fica tipo, meu Deus, esse menino vai cair, vai se lascar na rua, vai morrer com essa bicicleta desse tamanho, que não é o tamanho dele. Mas mesmo assim, ele ama aquela bicicleta. E essa relação dele com a bicicleta é muito fofo. Depois da morte do irmão dele, né? Porque foi o irmão dele que morreu, como eu disse, que é o George. Ele se sente muito culpado, porque ele acha que foi o caçador da morte do irmão, porque ele fez o barquinho. E o irmão foi brincar lá fora por causa do barquinho e nunca mais voltou. E também porque a família dele tá realmente devastada. A mãe tá muito mal, o pai tá muito mal. E por isso ele fica muito de lado. Então ele se sente culpado, se sente solitário. E é bastante triste, por mais que você entenda a família dele por estar, né, tão mal com a morte do filho mais novo. Eles também não podem deixar de lado o mais velho, ainda mais porque ele tá precisando deles também. Então é bem complicado, você entende o lado de todos. E eis que ele também vê a coisa que aparece pra ele no álbum de fotos do George, porque o George costumava ter um álbum de fotos, onde ele colocava foto das pessoas e tal. E aí ele vai dar uma olhada lá no álbum dele e a coisa aparece pra ele lá. E eis que o capítulo 6 inicia com vários recortes do Derry News, que é tipo o jornal lá da cidade, falam sobre desaparecimento e morte das crianças. Tanto que existe um toque de recolher, vamos dizer assim, para as crianças, que elas não podem estar fora de casa depois das 7 horas da noite. Então, todos eles meio que têm que, né, chegar em casa cedo, porque senão as famílias ficam muito preocupadas e tudo mais. Então, a gente vê todas as crianças que estão desaparecendo. E também é mostrado uma criança específica, que é o Edward L. Corcoran, que sumiu e aí descobre que é muito maior do que só isso, porque o irmãozinho dele mais novo tinha morrido no ano anterior, mas aí não tinha sido por causa da coisa, tinha sido por causa do próprio padrasto. Inclusive, essa cena é bastante pesada. Eu falei, caraca, meu, que homem ruim, porque o garoto só tinha, eu acho que era 4 anos. Então, assim, gente, é muito absurdo. E não só o padrasto é do mal, como a própria mãe dos meninos também, porque, querendo ou não, ela sabia do que o cara fazia isso, ela nega que sabia. E ainda depois que o filho dela tá desaparecido por muitos anos, ela vai na justiça tentar tirar o dinheiro da poupança do menino. E só tinha, tipo, 16 dólares. Então, tipo, você vê a importância que ela dava pros filhos, sabe? Eu fiquei muito chocada. Ainda nesse capítulo, a gente acompanha o ponto de vista do Mike, ainda criança. A gente vê que ele morava numa fazenda com o pai e com a mãe, e que ele trabalhava bastante lá para ajudar o pai. E é muito fofo, a relação dele com o pai é muito bonita. E ele também é um garoto muito fofo, eu gosto bastante do Mike. E a gente vê que ele também tem o encontro dele com uma coisa, e ela aparece para ele como um pássaro gigante. E é bastante sinistra aquela cena, porque você fica cunhado pelo garoto, meu Deus, sai daí. O capítulo 7 é pelo ponto de vista do Ed. E ele também tá voltando pra Derry de carro. E ele começa a lembrar da infância. E se lembra de quando eles estavam tentando construir uma barreira lá no Barrens. E dá meio que treta eles tentando construir. Eu não entendi muito bem por que estavam fazendo aquilo. Mas eles estavam criança, né? Como sempre fazendo merda. E é aí que ele começa a fazer mais amizade com o Ben, porque a gente vê o Bill, o Ed e o Ben tentando construir a barreira. E nesse meio tempo também o Bill chama o Richie e o Richie chama o Stan. A gente vê aí começando a se formar o Clube dos Otários. Muito fofo. E nesse capítulo a gente vê que o Ed se encontra com a coisa que aparece pra ele como um mendigo barra leproso. É bem nojento também essa parte. Bem sinistra. E assim, a coisa aparece pra eles e é meio como se ela puxasse os garotos. Porque eles meio que vão até ela. Só que não porque eles querem, como se eles fossem levados aí. Não sei explicar direito, mas é muito louco. O capítulo 8 é pelo ponto de vista do Rich, que também tá voltando pra Derry e começa a lembrar da infância dele. De quando deu toda a confusão, porque eles foram fazer a barreira, começou a entupir tudo, e alagar, e o homem descobriu, foi brigar com eles, enfim. Até agora eu tô tentando entender por que eles estão fazendo isso.
O Rich é um personagem bem interessante, porque a gente vê que ele é meio babaca, mas ele não é babaca por maldade. Essa é a personalidade dele, sabe? Ele fala umas coisas meio idiota, fala, mas ele faz isso porque ele é assim, não porque ele quer magoar as pessoas. Não sei explicar, mas enfim. A gente vê que o Rich conversa com o Bill, é uma parte bem legal, porque o Bill se sente muito culpado por causa da morte do irmão e tal. E o Rich é a primeira pessoa que conversa com ele e fala, mano, não foi sua culpa. Você não tentou matar seu irmão, você não, né, não entregou uma arma pra ele. Você não sabia que isso aconteceria. Eu achei muito fofo essa parte. Na parte do Rich também, ele vai pro cinema com a Beverly e com o Ben, então é muito fofo essa parte também. A gente vê que o Rich já conhecia a Beverly e por causa disso ele acabou fazendo com que o Ben pudesse ficar um pouco perto dela, porque, né, apesar de serem da mesma sala, eles não são muito próximos, né? E aí que o Rich pede pro Bill pra ele ver o álbum de fotos lá, porque ele meio que não acredita, porque os meninos vão comentar sobre o que aconteceu, mas ele não acredita, né? Dá vontade de dar um socão no Rich por causa disso, porque ele não acredita nem quando tá adulto, mas enfim. E aí que ele vai com o Bill e vê com os próprios olhos o álbum se mexendo e tudo mais. O Bill ainda machuca os dedos. É uma cena também bastante sinistra. O Rich sabe que é provável que tem nessa coisa, essa pessoa que tá fazendo isso, e ele quer matar ele. Então eles vão lá pra essa casa na rua Nable, onde o Ed viu a coisa. E eles vão lá atrás pra poder ver se consegue ver. Também é uma cena bastante sinistra, porque a coisa aparece pra eles como um lobisomem, que foi o lobisomem do filme que o Rich estava assistindo com a Beverly e com o Ben. Então, aparece, né, pro Rich especificamente. E assim, é muito louca essa cena, é muito boa, muito legal. Eu gostei bastante. Mas me irritou um pouco, porque foi culpa do próprio Bill, né, por eles terem ido lá atrás. Porque ele queria, né? A gente entende que ele quer se vingar, mas, cara, ele sempre aparece de uma forma diferente pra todo mundo. Não é uma pessoa normal, né? Então você acha que dar um tiro na cara da coisa vai resolver? Será? Então, enfim. Aí temos o capítulo 9, que é pelo ponto de vista da Beverly. Também tá voltando para Derry. E ela conseguiu tirar da conta dela $1000 pra conseguir voltar. Porque ela saiu de casa fugida. Então ela tava sem carteira, sem dinheiro, sem nada. Mas ela conseguiu por causa que a amiga dela, Kay, ajudou ela. E ela começa também a se lembrar da infância dela. E assim, a gente vê que a Beverly tem uma família meio complicada, porque a mãe dela gosta dela, mas ela nunca tá em casa. E o pai é bastante abusivo, bate muito nela, por motivo nenhum, basicamente. Então, qualquer coisa que ela faz, ele já bate nela. Ela se culpa por preferir não estar perto dele e tal. Você até entende, porque ela é uma criança, então ela acha que é errado ela não querer estar perto do pai dela. Só que o pai dela é um escroto, então... Enfim, é bastante agoniante. Você vê que a Beverly já estava num relacionamento abusivo familiar. E aí ela ficou adulta e entrou num relacionamento abusivo amoroso. E a coisa aparece pra ela no ralo da pia do banheiro dela. Começam umas vozes, aí quando ela vai ouvir, começa a sair sangue. A gente sabe disso porque quem assistiu o filme já viu. Porque isso daí eu me lembro bastante do filme, então eu acho que é bastante fiel essa parte. Ela fica bastante assustada, quem não ficaria? Porque fica tudo sujo de sangue, mas a família dela não vê o pai, não vê a mãe, não vê, só ela tá vendo. Então ela pensa que tá, ó, doidona. Então, inclusive, é muito fofa essa parte, porque depois que acontece, né, que fica tudo sujo de sangue que ninguém vê, ela ainda assim consegue ver, então ela não consegue nem entrar no próprio banheiro. Então os meninos, o Ben, o Stan e o Ed ajudam ela a limpar o banheiro, porque eles também conseguem ver. Então você vê que eles vão ajudar ela, e é muito fofo, cara, eu adorei essa cena. Mesmo que seja estranho, nojento. Enfim. Inclusive, ela também decide medir o ralo do banheiro, porque, né? Vamos medir esse ralo que saiu sangue, um monte de coisa. E aí ela mede e não tem fim. Ela usa toda a fita lá, 5,5 metros, e não chega no final. Ela comenta com os meninos. E é até por causa disso que os meninos contam pra ela também que estavam umas coisas estranhas. E é aí que a gente entende o que aconteceu com o Stan. Porque a gente não vai ter um capítulo do Stan, afinal, ele já morreu desde o capítulo 3 lá na frente. Então a gente vê que a coisa apareceu pro Stan como garotos mortos na torre de água. Porque assim, o Stan, ele costumava
avistar uns pássaros. É umas manias muito doidas desse povo. Ele costumava ficar avistando os pássaros pra poder marcar que ele viu aquele pássaro. Que coisa chata, mas tá bom. E aí um amigo do pai dele fala que viu um passarinho lá específico. Acho que era cardeal, alguma coisa assim. Daí ele vai pra esse lugar lá, que é tipo uma praça, só que não é de criança, não tem brinquedo. É tipo adulto lá com um negócio pros pássaros tomar banho, essas coisas assim, sabe? Ele vai lá avistar o passarinho, não encontra o passarinho, vê um monte de passarinho, menos esse que ele queria. Só que ele acaba sendo levado a entrar nessa torre de água e lá a coisa aparece pra ele como essas crianças que morreram lá afogadas nesta torre. Aí temos o segundo interlúdio, também pelo ponto de vista do Mike. Ele continua vendo que as crianças continuam desaparecendo, então que provavelmente ele vai ter sim que ligar, mas ele quer ter totalmente certeza, então ele continua, né, conversando com as pessoas, até que ele conversa com o pai dele, e o pai dele finalmente conta pra ele sobre um incêndio no Black Spot. A gente sabe disso desde o começo do livro, mas é aí que finalmente é explicado o que aconteceu. É uma cena bastante pesada também. A gente vê que a maldade não tá só na coisa, tá nas pessoas de Derry. Então, tipo, aquele lugar é ruim por tudo, sabe? Não só por causa da coisa, que também eu acho que leva as pessoas a serem ruins, mas a própria maldade tá no lugar daquelas pessoas. Nesse capítulo a gente vê também que o pai do Henry, o Butch Bowers, também já era babaca com o pai do Mike. Então, assim, é de família. Essa família aí é de só gente doida que não presta. E também nesse capítulo a gente vê o reencontro do Mike com a coisa, porque ele não vê, mas vê ao mesmo tempo. Porque quando ele tá lá na biblioteca escrevendo, trancado, sozinho, de madrugada, ele pega no sono e quando ele acorda, vê umas pegadas lá e tem uma bexiga assim, flutuando na frente dele, com a cara dele lá sinistra. Mano, essa cena também é muito louca. Eu fiquei. Então, assim, tem umas cenas bem sinistras nesse livro. Bom, gente, já peço perdão se o ângulo estiver mais esquisito, mas é que eu mexi aqui no telefone pra poder passar os vídeos pro computador, porque ficou sem memória no celular, que eu falo demais, né? Então, é isso aí, vamos dar continuidade ao vídeo. Começando a parte 3, a gente tem o capítulo 10, que é pelo ponto de vista do Bill, porque a gente vai ver finalmente o reencontro deles agora depois de adulto, que né, todos estavam no padeiro, uma hora eles iam chegar e uma hora eles iam se reencontrar. E é muito estranha a sensação que a gente tem, porque é nostalgia deles e nostalgia da gente vendo eles se encontrando. É muito interessante, sabe? E você querendo ou não, você que é adulto, uma hora você vai reencontrar alguém que você viu há muitos anos, você vai ficar pensando, nossa, que nostalgia, lembra da infância. É muito interessante. Então, todo mundo já teve essa sensação, eu acho, de nostalgia. A não ser que você seja muito novo, porque aí você tá vivendo, mais pra frente você vai ter essa sensação. Mas enfim, tem um encontro desse que é tipo num restaurante chinês, se eu não me engano é. E aí eles estão tipo numa salinha lá exclusiva, estão conversando, botando papo dia. Todos eles estão vendo como eles estão diferentes, né? Agora adultos. E apesar de tudo isso, eles ainda mantêm tipo uma sensação muito de. Eles continuam sendo eles mesmos um com o outro, sabe? Mas ao mesmo tempo, nem tanto. Você vê que eles querem mostrar que estão bem, né? E é isso uma coisa que me incomodou. Eu vi que a Beverly tá, tipo, fingindo que tem um relacionamento incrível, que o marido dela é um amor. E a gente sabe que não é verdade, então isso me incomodou. Porque ela tá fingindo, mas você entende que ela não quer mostrar que tá sofrendo, mas, sei lá, não sei, é uma sensação estranha, sabe? Eu não gostei disso. Mas enfim, a gente vê tudo pelo ponto de vista do Bill, que querendo ou não é tipo o líder do grupinho, né? Mesmo que né, ele não entende exatamente porquê, mas ele é sempre visto como o líder deles. E por mais que o Mike tenha chamado eles e que tenha ficado ali para poder juntar o grupo de novo, no final das contas ele sempre joga pro Bill, como todos eles jogam pro Bill, tipo, a decisão lá, sabe? E aí eles decidem que vão ficar lá, que vão resolver o que tá acontecendo, porque o Mike ligou para eles, pois viu que tava começando de novo a ter os assassinatos e que voltou agora 27 anos depois a acontecer. E por isso que ele foi atrás deles pra conversar. Daí eles conversam também sobre o suicídio do Stan, que com certeza mexeu bastante com eles. Ele começa a conversar, né? Botar o papo em dia, resolver o que eles vão fazer. E decide que cada um vai pro seu lado. E, enfim, querendo ou não, a coisa apareceu para eles a primeira vez quando eles estavam sozinhos. Menos pro Rich, porque o Rich disse que ele é o ponto fora da curva, que não apareceu pra ele quando ele tava sozinho. Só veio aparecer quando ele tava com o Bill. Tanto no álbum de fotos como, né, naquela casa lá com o lobisomem e tal.
Mas será mesmo que isso é verdade? Porque ele tá dizendo que aconteceu alguma coisa, mas era um sonho. Não, não é verdade. Isso que me dá raiva do Rich, porque ele não admite, cara. Mano, que saco esse personagem, veio dar vontade de dar um socão nele, mas enfim. Também a gente descobre porque que o Ben emagreceu, ele explica toda a situação. Mas enfim, uma coisa que eu gostei bastante nessa parte também é que é finalmente colocado em palavras algumas coisas que eu já tinha percebido enquanto eu tava lendo. E o Mike fala pra ele, vocês perceberam que todos vocês estão ricos? Menos eu? E aí eles ficam meio sem graça e tudo mais, mas é verdade, tipo, todos eles têm uma vida bastante confortável. Até mesmo o Stan também tinha uma vida bastante confortável. Só não o Mike. O Mike ali é o mais pobre deles, porque ele queria não é só um bibliotecário. E exatamente, o Mike é o único que continuou em Derry. Todos os outros não foram embora, entendeu? Tanto que eles até se sentem um pouco constrangidos, principalmente o Bill e o Ben falam isso, né? Então, enfim. Outra coisa também que é dita é que nenhum deles tem filhos, sendo que 4 deles se casaram, né? O Stan era casado, a Beverly é casada, o Bill é casado há muitos anos, inclusive, e o Ed também, e nenhum deles teve filhos. Por que será? O que aconteceu? Outra coisa é que todos eles estão com aquele sentimento de que eles não conseguem se lembrar de alguma coisa muito importante que aconteceu, eles não conseguem se lembrar, mas eles falam uma palavra ou outra que eles não entendem por que ele tá pensando isso. Tô, tipo, muito curiosa pra saber, pra ter mais explicações do que são essas coisas. Então eles decidem que cada um vai pro seu lado pra poder pensar e refletir o que eles vão fazer agora. E também pra gente ver o reencontro deles com a coisa, porque tá faltando isso, né? Mas a gente já sabe o que vai acontecer. Mas antes disso, eles vão abrir lá uns biscoitos da sorte lá no restaurante. E o biscoito da sorte deles já são premiados. Um vem com molho dentro, a outra vem com sangue. Como sempre, tem alguma coisa em relação da Beverly que é só sangue, né? Nas coisas dela é tudo sangue. E aí, vem uma mosca no do Bill. Vem um bicho lá no do Ed também. O Ben não chega a abrir o dele, se eu não me engano. Enfim, nem todos eles abrem o biscoito deles, mas a questão é que vem uns bichos ali bem sinistro. A gente já vê que a coisa já tava ali, ó, de olho pra poder pregar a pecinha dele. Daí vamos para o capítulo 11, que é dividido em pontos de vistas, em 6 pontos de vista, né, porque é um para cada. Começando com o do Ben. Ele começa a andar assim, meio sem rumo, e acaba chegando aonde? Na biblioteca, né, que era um lugar tão importante pra ele. Continua sendo, ele tem muitas lembranças boas de lá. Porém, na biblioteca ele acaba encontrando com o palhaço, não é mesmo? Que aparece para ele tanto como palhaço como o Drácula, um vampiro. Se não me engano aparece também como um vampiro pra ele. E fica falando que vai matar ele. E a questão é que a biblioteca tá lotada, então ele não pode nem reagir. Ele não pode nem falar nada, porque as pessoas vão ficar tudo olhando pra cara dele se ele falar alguma coisa. O segundo reencontro aí é o do Ed. E eu tenho que ser sincera que esse foi o que menos me chamou atenção, porque não é exatamente o reencontro, mas é porque parece que as partes do Ed não fluem tão bem pra mim. Eu até gosto do personagem, mas parece que as partes dele são mais lentas pra mim, não são tão interessantes. Eu tava reparando isso. Então, eu gostei porque foi interessante. O reencontro dele com a coisa é bem sinistro também. É tipo num campinho lá que eles jogavam beisebol. E aí ele acaba vendo a coisa como o Arroto lá, que é um dos amigos do Henry. E também a menina que ele tinha um crush. E daí ele veio um monte de gente lá. O treinador, que ele era bastante conhecido ali pelos garotos, ele ficava, tipo, dando vários apelidos pros meninos e ficava ensinando beisebol pra eles e tal. E aí que ele vê ele lá nesse campo. Então é bem sinistra essa parte. Porque aparece novamente como palhaço, aparece como eles, só que são eles leprosos, como sempre, né? Porque o Ed tem um problema com negócio de doença, a gente sabe disso. E então, eu não gostei muito por causa que parece que foi mais lento, sabe, essa parte. Mas enfim, a terceira é pelo ponto de vista da Beverly. Essa também é bem sinistra, por causa que ela acaba voltando pra casa dela, de quando ela era criança, na intenção de rever o pai dela, talvez. Ela não sabe exatamente se ela quer rever, mas ela acaba indo. E chegando lá, o pai dela não tá mais morando na casa dela. Ele já morreu há 5 anos e quem fala isso pra ela é uma velhinha. Daí ela entra na casa da velhinha, porque a velhinha, né, convida. E na verdade não era nada de velhinha. Era coisa. Já imaginava, né? Pois é. A gente sabe que essa parte foi adaptada porque tem isso no trailer do It Parte 2. Eu já tinha visto. Então,
Quando eu comecei a ler, eu falei, eita, eu já peguei spoiler dessa parte sem querer, porque eu vi no trailer. E assim, bem sinistra essa cena, por causa que a velhinha vai se transformando numa bruxa de João e Maria, sabe? E depois se transforma no pai dela. Então, enfim. Sem contar que nessa parte da Beverly também acontece uma coisa interessante. A coisa aparece pra ela, quer dizendo que veio do espaço sideral, que ele veio de um planeta morto, que ele é o único sobrevivente, e que ele veio pra Terra pra destruir, pra matar, não sei o que, não sei o que. Enfim, dá a entender que a coisa é uma alienígena, então talvez seja por isso que ele consegue se transformar em todos os medos deles. Enfim, dá a entender que ele é um alienígena, pelo que ele disse nessa parte da Beverly. Aí, a parte 3 é pelo ponto de vista do Richard, que finalmente a gente descobre que sim, ele já tinha visto a coisa sozinho, só que ele ficou achando que tava dormindo. Então, o que me irrita é isso, porque ele não admite logo, boss, tu viu? Admite, ele fica duvidando até quando tá na cara dele, sabe? Eu odeio gente que fica duvidando quando tá na cara. É que nem aquele povo do filme de terror que vai lá pro meio, mesmo sabendo que vai ser o primeiro a morrer. Mas enfim, a gente descobre que ele viu a coisa que apareceu pra ele desde criança e inclusive a coisa aparece de novo no mesmo lugar, pra dar certeza absoluta pra ele, entendeu? Então, ele tava lá depois de ter corrido do Henry e dos amigos dele que queria dar um pau nele, como sempre, o Henry enchendo o saco, né? E aí ele tava sentado num banco lá da praça, lá do centro da cidade, e meio que ele tava do lado de uma estátua de 6 metros, tipo, gigantesca desse cara com um machadinho. É tipo uma estátua lá da cidade que todo mundo acha horrível, mas enfim, colocaram. E aí que essa estátua vira pra ele e começa a falar com ele e tenta matar ele. Isso ele criança, mas quando ele tá adulto, acontece de novo, só que dessa vez não é mais como o Paul, acho que é Paul alguma coisa o nome da estátua, e sim como o próprio It, como o próprio palhaço. Então, se você tinha dúvidas, meu amigo, né? Ele apareceu de novo pra você. Então, parece que sim, já tinha aparecido antes mesmo dele ver a foto do Bill e, enfim. Aí temos a parte 5, que é pra mim o melhor reencontro, porque é o reencontro do Bill com a Silver. Gente, essa parte foi meio emocionante pra mim, porque você vê o tanto de carinho que ele tem por aquela bicicleta. Ele reencontra ela toda lascada, mas ele reencontra ela numa loja de quinquilharias lá. Então, achei muito bonita essa parte. A gente vê que ele não reencontra o palhaço, mas ele reencontra a bicicleta que era tão importante pra ele, sabe? Então, eu achei muito legal isso. Achei muito bonito. E por último, a gente tem a parte 6, que é o ponto de vista do Mike, né? Porque ele leva a bicicleta pra casa do Mike, então eles arrumam uma bicicleta e tal. E assim, ele fica dizendo, ah, vou arrumar porque me dói o coração ver ela desse jeito. Mas a gente sabe que é porque ele vai precisar da bicicleta. Tipo, é um presente de volta pra ele. Mas a gente não sabe o que aconteceu com a bicicleta. O que aconteceu? Por que, que ele não tinha mais a bicicleta? Ele deu, quebrou, ele perdeu, o que aconteceu? Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Só sabe que ele conseguiu reencontrar ela. Aí tem o capítulo 12, que é 3 convidados inesperados. E a gente começa pelo ponto de vista do Henry. A gente descobre que ele tá preso nessa instituição de pessoas insanas que não pode conviver em sociedade, nem pode ficar preso numa cadeia normal. E a gente vê que ele também se ferrou, porque ele tá preso desde 1958, porque ele foi preso por ter matado o pai dele, mas não só por causa disso. Ele também foi acusado por todos os outros assassinatos das crianças lá que sumiu. Então acham que ele matou quase todo mundo, ou aparentemente matou quase todo mundo, mas ele levou basicamente a culpa. Ele foi basicamente o laranja do It. Vamos dizer assim, ele levou a culpa pelos assassinatos e pelos desaparecimentos, que na verdade a gente sabe que foi o It que fez, mas ele levou a culpa. Então por isso que ele tá lá há mais de 20 anos. A gente vê ele fugindo de lá, porque o It ajuda ele a fugir. Porque não satisfeito em ferrar com todo mundo, ele quer também soltar o doido pra poder ferrar com eles, né? Aí temos o ponto de vista da amiga da Beverly, que é a Kai, que foi a pessoa que ajudou ela a fugir. E o Tom aparece na casa dela, mete o cacete na mulher, até ela admitir pra onde que a Beverly foi. Então ela acaba contando, né? Depois de ter apanhado pra caramba. E ele vai atrás dela em Derry também. Então, inclusive, eu tô torcendo pra que o Tom se ferre bonito e que a coisa mate ele. Porque, Jesus, tem um personagem que eu tô odiando nesse livro, é o Tom. Eu tô odiando mais o Tom do que a própria coisa, pra vocês entenderem. O ranço que eu tenho desse cara. Cara terrível, sabe? Ele é muito ruim. Nossa,
Nossa, Deus me livre. A gente também tem o ponto de vista da Audra, que é a mulher do Bill, que também tá indo pra Derry. Inclusive, tanto ela como o Tom hospedados em hotéis assim vizinhos. Então a gente vê que, né, tretas virão. Por fim, finalizando a parte 3, né, finalmente, a gente descobre, de novo pelo ponto de vista do Mike, que a coisa sempre volta depois que acontece uma coisa terrível. Coisa, ficou redundante, mas o que eu posso fazer, né? E ela sempre vai embora, ela adormece quando acontece outra coisa terrível também. Então, uma coisa horrível tem que acontecer para ele aparecer. E outra coisa muito horrível também acontece antes dele voltar a adormecer, já que ele fica aí pelo menos 25 anos sumido e depois ele aparece, oi, sumido. Então, basicamente. Então, ele conta que antes do acidente no The Black Spot, quando, né, acabou o massacre, estava acontecendo novamente com as crianças ali, que aconteceu meio com a chacina ali de uma gangue, que é os Bradley. Os próprios moradores de Derry, né, todos eles se juntaram para tirar e matar essa gangue aí. Não que a gangue fosse pessoas boazinhas, porque eles não eram, mas os próprios moradores que mataram ele. E no final foi meio que mascarado, como se a polícia tivesse matado, sabe? Mas na verdade foram os próprios moradores. Então a gente vê que Derry realmente é um lugar meio sinistro. As pessoas de lá não são boazinhas também, sabe? Inclusive o palhaço tava lá no meio, lá atirando. Enfim, né? E esse é o final da parte 3. Quando eu terminar a parte 4, eu volto aqui para poder comentar com vocês.